Boa tarde, dando início ao novo canal teórico, doutora Juliene, uma nova apresentação, agradecendo muito a gentileza dela ter comparecido aqui novamente, grande infectologista, ela não é grande na estatura, mas no cérebro. Vamos dar início ao novo canal teórico, que ela pediu esse tema que eu acho interessante, infecções cutâneas. Eu vou dar a palavra para ela. Agradeço a presença de todos os meus residentes queridos. Eu acho que eu vou tirar a máscara, né? Primeiro, boa tarde. Voltei, né? Para a gente abordar esse tema, que é um tema que eu percebi que tem aumentado bastante de pacientes internados, principalmente lá no Getulinho, né? Na pediatria. Não só crianças, mas a gente está tendo bastante adolescente também. A gente atende lá até 18 anos, né? Então a gente está tendo bastante casos de infecções com maior gravidade, e a gente até está elaborando um protocolo, né, para a gente poder tentar reduzir esse tipo de infecção e tentar evitar também sequelas que podem comprometer, né, o paciente aqui acaba evoluindo com uma osteomielite, uma artrite séptica, né, e acaba ficando com algumas sequelas ao longo da vida. Então, acho que eu vou ficar em pé. Então, assim, as infecções de pele, parte mole, ela é bastante comum. São infecções comuns, principalmente na faixa etária pediátrica. Cerca de 9% de todas as consultas médicas são por conta de alguma infecção cutânea ou de partes moles. E pode ser desde quadros leves ou até mesmo casos potencialmente fatais, né, que tem grande mortalidade. E pode ocorrer por um processo patogênico primário da pele, então começa a infecção diretamente na pele, nesse órgão, ou então ser uma manifestação cutânea secundária a alguma infecção bacteriana, fúngica, né, que começou em outro órgão. Pode ser supurativas, né, então pode ter formação de abscessos, com proliferação de bactérias, ou então pode ser decorrentes da resposta imunológica a algum agente etiológico, né? Então, ser por conta de uma hipersensibilidade a algum antígeno bacteriano. Então, como a gente sabe, a pele é um órgão, né, o maior revestimento do organismo. Ela tem a função de isolar os componentes orgânicos do meio exterior. Então, ela é uma barreira, né? A nossa primeira barreira contra os agentes físicos, né? Também químicos e bacterianos, vírus, fungos, né? Que possam atacar o homem, né? O organismo. Ela é composta por 3 grandes camadas, que é a epiderme, que é a camada mais superior, a derme, que é uma camada intermediária e que é um gel que confere uma plasticidade, uma elasticidade à pele. E a hipoderme, ou tecido celular subcutâneo, que é a parte mais profunda, que também dá essa elasticidade, essa plasticidade, e também ela absorve um impacto, né? Então, só uma figura esquemática aqui da pele, só para a gente ver quais são os componentes. Então, seria aqui a epiderme, a derme, e abaixo da derme a gente teria o subcutâneo. Todas essas estruturas podem serem acometidas por bactérias, principalmente, né, fungos, e causar lesão. Então, pode ter uma infecção superficial que está acometendo só a derme, um pouquinho mais profunda pegando a derme, aí incluindo também o folículo piloso, e, se for mais profundo, vai acabar acometendo o tecido celular subcutâneo, podendo chegar também na musculatura, né? Quais são os fatores predisponentes? Então, a gente tem calor e umidade, e aí isso aqui, para a gente, é prato cheio, né? País tropical, ainda mais Rio de Janeiro também, né? Nós somos um estado quente, até às vezes a gente tem temperaturas mais altas que o próprio Nordeste do país. Então, a gente tem bastante calor, as pessoas também acabam residindo de forma muito junto, com aglomeração. Acho que também, dependendo do tipo de casa, a casa fica mais quente.
Então, isso é um prato cheio para a proliferação de micro-organismos, né? Fatores individuais, aí seria em relação à imunidade do paciente. Então, pacientes que são imunodeficientes têm maior propensão a fazer infecções. Paciente que tem dermatite atópica, vou abordar mais para frente, por conta de colonização bacteriana. E diabetes mellitus também, que a gente sabe que mexe também, né, com, além da parte imunológica, também tem as questões metabólicas que favorecem. Falta de higiene, né, então não ter uma higiene adequada também favorece a proliferação. E algumas pessoas têm uma predisposição genética. A infecção pode ser unimicrobiana ou polimicrobiana e, como eu já falei, pode acometer as camadas mais superficiais da pele ou as camadas mais profundas, chegando até a corrente sanguínea, causando sepse e focos metastáticos em outros órgãos. Isso é bastante comum em extremo de idade. Então, um bebezinho recém-nascido e lactentes também é bastante comum do foco cutâneo desenvolver sepse, né? Em relação à etiologia, nós temos as bactérias que são consideradas residentes e as bactérias que são consideradas transitórias. As residentes, elas ficam na nossa pele, são como habitat, elas se multiplicam na pele e geralmente elas não causam infecção, né? Então a gente tem um convívio harmônico com essas bactérias. Geralmente são os estafilococos não patogênicos. Então é o Staphylococcus epidermidis, o hominis e os saprofíticos. O epidermidis, ele até pode causar infecção cutânea, mas em determinadas situações. Na verdade, é quando a gente agride a pele, aí essa flora aqui residente acaba invadindo e faz a infecção. As bactérias transitórias, elas se alojam na pele ocasionalmente. Então, são essas geralmente que vão causar a infecção cutânea. E são justamente essas que colonizam os pacientes. Então, as bactérias multiresistentes são as bactérias que são consideradas transitórias, né? Então, esse é um conceito assim, importante também dentro de controle de infecção hospitalar, dentro do ambiente hospitalar. O paciente, quando ele interna, vou dar essa explicaçãozinha porque tem um pouco a ver com o MRSA, que é o estáfilo, né, resistente à oxacilina. Ele troca a flora dele, né? Com o tempo que ele está internado, ele vai recompondo a flora com o contato que ele está no ambiente que ele está. Então, se ele está num ambiente hospitalar que tem multiresistente, ele vai acabar se contaminando com aquelas bactérias e aquela flora vai permanecer com ele. E ele vai para casa e vai levar aquela flora para casa. Com o tempo, na comunidade, ele vai recompor essa flora. Então, é por isso que, às vezes, a gente pode encontrar paciente ainda, mesmo tendo já um tempinho de internação, ele ainda ser portador de SBL, ele ainda ser portador do MRSA. Agora a gente também tem o MRSA comunitário, né, que é aquele MRSA que, originalmente, ele não tinha relação com o sistema de saúde, né? Então, foi a resistência do fórum. Eram pacientes que não frequentavam ambientes hospitalares ou unidade de saúde, não tinham internação prévia e se colonizaram. Hoje a gente sabe que esse MRSA, que na verdade ele mantém a resistência à oxacilina, mas ele mantém a sensibilidade a Bactrim, Clinda, outros antimicrobianos, ele também se dissemina dentro do ambiente hospitalar. Tá? E está disseminado. A gente tem várias comunidades que são sabidamente colonizadas por MRSA. Né? Então, são essas bactérias transitórias que podem causar a infecção. Então, como eu falei, o Staphylococcus aureus ele é raro na pele normal. A gente encontra em menos de 10% da população geral, mas em algumas situações, né, principalmente paciente atópico, a gente vai encontrar. 90% nas áreas que tem eczema e em 70% da pele sadia. Então, um paciente que tem dermatite atópica, ele tem colonização, ele tem o Staphylococcus aureus como um colonizante. E aí, como eu falei, temos agora o MRSA, né, comunitário. O Streptococcus, ele geralmente é encontrado na orofaringe, raramente na pele. E as bactérias gram-negativas, né, que a gente acaba
né, se colonizando principalmente num ambiente, né, hospitalar, quando é multiresistente, né? Então, Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Acinetobacter, também podem ser bactérias transitórias e são encontradas geralmente em áreas intertriginosas. Então, quem são os principais agentes causadores de infecção? O Staphylo aureus, o Streptococcus pyogenes, as bactérias entéricas gram-negativas e a Candida albicans também, que não coloniza a pele, tá? Ela também é transitória. Alguns estudos mostram que 25 a 30% de indivíduos saudáveis apresentam colonização ocasional pelo Staphylo aureus, tá? E aí ele é encontrado principalmente axilas, períneo, faringe, mãos e narinas. E isso tem uma implicação em relação ao MRSA, que às vezes o paciente ele é colonizado e ele está fazendo infecção de repetição, né? Isso também tem implicação no paciente que vai se submeter a alguma cirurgia eletiva, se ele é colonizado, então qual é a profilaxia, se está indicado fazer descolonização. Então, saber esse dado é importante. Então, agora eu vou falar um pouquinho das manifestações clínicas das principais infecções, tá? Então, foliculite é a infecção que acontece no folículo piloso. Geralmente é caracterizado por pústulas foliculares rodeadas por uma borda vermelha, que depois evolui para a formação de crosta. Os principais agentes são estafilococcus e também pode ocorrer por pseudomonas. Pode ser superficial ou profunda. Aí, superficial vai acometer só a parte externa do pelo e a profunda já vai entrar no bulbo piloso. Geralmente se cura sozinho, né? É uma infecção autolimitada, raramente você vai precisar fazer algum antimicrobiano, só se for uma lesão extensa, e mesmo assim, na maioria das vezes, o tratamento tópico resolve, tá? Pode levar à formação de furúnculos. Em relação ao tratamento tópico, a gente tem várias pomadas, né, antimicrobianas no mercado. Geralmente, a que é mais comum é a neomicina, né, que tem ação. Tem a mupirocina, apesar de ter muitas recomendações de se evitar o uso da mupirocina, porque a mupirocina ela é usada para você fazer a descolonização dos pacientes, então, para tentar evitar a resistência. Então, sempre tentar tratar com outras drogas e não a mupirocina como droga de escolha. Tem o ácido fusídico também. Então, duas fotinhos aí para mostrar. Ali uma foliculite simples, né? São 3 lesões, mas não está tendo um acometimento de uma área extensa. E a área de barba, às vezes a gente tem uma lesão maior. Nesse caso, às vezes pode até ser necessário fazer um tratamento com antimicrobiano por via oral, né? De forma sistêmica. Não é muito comum em pediatria, mas sim nos adolescentes, né? Aí o furúnculo é o folículo piloso, que a gente, na verdade, tem vários folículos pilosos que são infectados. O principal agente é o Staphylococcus, tá? Também começa com uma pápula vermelha, que vai aumentando de tamanho, endurada, e vai ficando uma bolha central, que começa a ficar purulenta e dolorida, e no estágio final acaba fazendo um abscessozinho e acaba drenando espontaneamente, ou a gente pode precisar fazer o rompimento e fazer essa drenagem. São lesões pequenas, geralmente curam sem deixar cicatrizes, né? Às vezes, por si só a drenagem já vai resolver. Isso é uma coisa também que a gente lê no MRSA, quando ele faz infecção cutânea. Às vezes, só a drenagem, a gente fica assim, não, é uma bactéria resistente, vamos ter que fazer antimicrobiano de largo espectro. Às vezes, por si só a drenagem daquela lesão também resolve, né? Não é só porque a bactéria é resistente que a gente é obrigado a fazer antimicrobiano. Tem vários artigos mostrando que a drenagem por si só já resolveria a lesão. E o carbúnculo é o conglomerado de furúnculo. Esse sim já acaba ficando uma infecção mais grave, mais dolorosa, e aí sim vai ter que ter a abordagem cirúrgica para drenagem, e quase sempre deixam cicatrizes. Geralmente ocorre atrás do pescoço, ombros, costas e coxas. Nas áreas mais quentes, né? Então,
ali uma lesão de um furúnculo pequeno e aqui um carbúnculo, né? Você vê que a lesão é maior mesmo, como se fosse um conglomerado, né? Tem várias areazinhas aqui de drenagem. Então, tratamento, como eu já falei, os furúnculos pequenos, compressa quente com drenagem espontânea, na maioria das vezes vai resolver. E maiores e carbúnculos não precisa fazer incisão e a gente vai ter que fazer a drenagem. E aí a gente vai avaliar antibiótico sistêmico, principalmente quando tem múltiplas lesões, os carbúnculos, e se tiver celulite secundária, né? Às vezes a gente tem uma área ao redor, um cometimento mais profundo, com tecido celular subcutâneo também acometido, e a gente vai fazer antibiótico. Quais drogas? Então, como eu falei, estafilococcos são os principais agentes. Então, drogas que fazem cobertura do estáfilo. Então, pode ser um beta-lactâmico associado ao inibidor de beta-lactamase, o amoxicilina com clavulanato, a cefalosporina de primeira geração, paciente alérgico Clinda. Eu não coloquei aqui, mas também uma opção, a gente pode fazer o Bactrim, o bom e velho Bactrim, né? O Bactrim, eu acho que como ele deixou de ser usado, né? Os MRSAs têm sensibilidade, os de uso comunitário, né? Eles têm sensibilidade e tem uma boa posologia, né? A gente pode fazer 2 vezes ao dia, tem uma tolerabilidade boa. Então, fica aí com uma opção. Às vezes, tentei o clavulinho, o paciente não respondeu, está mantendo, está fazendo infecção de repetição, tem que ligar o alerta. Será que esse paciente é colonizado por um MRSA? Então, uma opção seria a gente fazer o Bactrim. Faz 50 por quilo, Cefalosporina também, 50 por quilo. A Clinda eu não lembro de cor, não. Clinda a gente quase não usa, porque não tem solução, né? Só tem cápsula. Então, por isso que a gente acaba até usando o Bactrim. A gente acaba usando ele como droga. Quantos dias, querida? Geralmente 5 dias resolve, né? 5 a 7 dias, geralmente resolve. Agora, se tiver um comprometimento maior, tiver uma celulite, aí talvez 7 a 10. Impetigo vulgar. Então, é a infecção da epiderme, né? Caracterizada por máculas e pápulas que vão evoluir para vesículas, para pústulas, que vão romper e vão formar aquelas crostas exudativas de cor mel sobre um fundo eritematoso. Então, é uma lesão bem característica, né, do impetigo vulgar. Principal agente, estrepto e o Staphylo aureus. Muito comum em criança pequena, entre 2 a 5 anos. Super importante tratar, principalmente quando é a etiologia de estrepto por estrepto, porque tem as complicações, né, a GNDA, glomerulonefrite aguda na infância, a principal causa é a infecção estreptocócica. E podem ser secundárias a lesões que quebraram a barreira cutânea. Então, muito comum ser secundária a picadas de inseto, a varicela, que agora a gente reduziu bastante, né, por conta da vacinação, raro ver varicela, herpes, e qualquer condição que tenha quebrado a barreira cutânea. Então, machucados em geral também, né, feridas, às vezes mordidas, né, por animais, podem ser a porta de entrada. Então, aqui são essas lesões que são clássicas, né, que você vê o aspecto da crosta cor mel, né, cometendo qualquer área, né, pode ter, principalmente na área exposta, né, por conta de ser secundária essas lesões de quebra-barreira, então muito comum em membro inferior, membro superior, né, quando está exposto. E o bolhoso também é uma infecção da epiderme, ele não é tão... esqueci de falar, o impetigo vulgar é muito contagioso, então é muito comum a gente ver a família inteira com lesões. O bolhoso não é tão contagioso. O principal agente dele é o Staphylo aureus. Casos são esporádicos e ele faz vesículas superficiais que evoluem para bolhas que são friáveis, vão se romper. Tá? Muito comum em extremos de idade, principalmente recém-nascido. Então, o impetigo bolhoso é muito comum no recém-nato. Isso pode acabar levando a lesões mais graves, complicando até com a síndrome da pele escaldada.
E geralmente ocorre, então, em áreas de fralda, axilas e pescoço. Então, aqui tem as lesões, são bolhas, formam bolhas mesmo, aí tem um recém-nascido ali, com várias lesões bolhosas, e um bebezinho com a síndrome da pele escaldada, que são essas lesões, elas vão evoluindo, e parece uma queimadura mesmo, a criança fica toda eritematosa, toda vermelha, e a pele vai soltando, começa a soltar, fica com esse aspecto mesmo aqui, funciona como um grande queimado, né? Então, tratamento. Quando está com acometimento de áreas pequenas, são poucas lesões, um tratamento tópico vai resolver, né? Agora, se são lesões em grandes áreas ou sintomas sistêmicos, a gente precisa fazer o tratamento. Criança, a gente acaba, principalmente naquela faixa etária de risco para GNDA, a gente acaba sempre optando por fazer algum tratamento para poder erradicar os streptococcus, né? Porque, como são lesões que podem ser autolimitadas, mas se você não erradicar os streptococcus, pode acabar gerando a GNDA. Então, pode ser uma cefalosporina de primeira geração, ou um clavulin, ou então a boa e velha penicilina, né? A benzatina. A questão é que, como o Staphylococcus aureus pode ser um agente, a penicilina benzatina não cobriria, não pegaria o estrepto. Mas o estrepto é o mais comum, né? Acaba sendo o mais comum. Então, pode ser uma estratégia terapêutica você fazer o bezetacil e se não responder, aí sim você fazer uma droga que tem ação anti-estafilocócica. Aí faz uma cefalexina ou um clavulin. Isso é importante também frisar que às vezes a gente precisa tratar o resto da família também, né? Tratar todo mundo, avaliar descolonização, às vezes o paciente que fica fazendo impertigo de repetição, às vezes é porque ele é colonizado por MRSA também, aí às vezes até o Bactrim pode ser a segunda opção, né? Benzetar e depois não respondeu, fazer o Bactrim. Celulite é um processo inflamatório piogênico que já é mais profundo e vai chegar ao tecido celular subcutâneo. Então, é calor, edema, rubor da área, né, hiperemia, com dor, não tem uma margem muito definida. Geralmente pode ter uma linfadenopatia regional, satélite, né, porque vai ter a linfangite associada. Os sintomas sistêmicos não são comuns, geralmente são poucos, mas pode ter febre, tá? A febre pode estar presente. Principalmente em crianças pequenas, a gente vê a criança ter manifestação sistêmica como febre. Principais agentes etiológicos, então, streptococcus, o Staphylococcus aureus, mas geralmente o Staphylococcus aureus está associado com alguma porta de entrada, então tem algum trauma, alguma lesão, que quebrou a barreira. E pacientes neutropênicos, nós temos os bacilos gram-negativos e a pseudomonas também como um agente. Não é comum, mas principalmente pacientes neutropênicos. Pode acometer qualquer área do corpo, mas geralmente são aquelas áreas que são mais expostas. Então, o membro inferior é campeão, seguido de face, membros superiores, tronco, pescoço e nádegas. Então, qualquer condição que fragilize a pele vai com a defesa natural da pele e vai favorecer o surgimento da celulite. Então, obesos, edema por insuficiência venosa e obstrução linfática são fatores predisponentes. Isso são condições que fragilizam a defesa natural da pele. E aquelas condições que quebram a barreira também são associadas como causas. Trauma, feridas operatórias, picadas de inseto, mordeduras de animais, outras infecções bacterianas. Então, o próprio impetigo, o furúnculo, o foliculite é a porta de entrada para essa infecção. Fissuras, né? Então, às vezes o paciente tem dermatite, eu até botei o slide disso, uma dermatite de fralda, a dermatite atópica, né? Essas lesões, esses eczemas, essas fissuras da pele favorecem. Então, uma fotinho de uma celulite na figura A. Então, a celulite no pé esquerdo, como é que começa? Um edema, hiperemia, não tem uma lesão muito delimitada.
E aí depois, já com evolução, tratamento, a gente vê que está reduzindo edema, como é que está tendo a evolução. E em cima eu coloquei uma fotinho de celulite de face, que é muito comum em bebezinho, que acho que é porque a cara é a parte que fica mais exposta. Então você vê que não dá para delimitar. Você vê que tem um vermelhinho, mas a gente não consegue delimitar muito bem a área acometida. Quando acomete a face, a gente pode ter a celulite periorbitária e a orbitária. A periorbitária, ela é a pré-septal, ou seja, ela não pega a órbita. Ela comete a infecção anterior ao septo orbitário. Então, pega toda a camada de tecido fibroso que sustenta o periósteo craniano e continua na porção interna da pálpebra. Então, os principais agentes, quando é secundário uma porta de entrada, como uma picada de inseto, o Staphylo aureus, pode ser o Streptococcus pneumoniae, porque é muito comum ser secundário a um processo de sinusite, e o Streptococcus também hemolítico do grupo A. É mais comum em pré-escolar, então, como eu falei, pode ser secundária a trauma, uma infecção local, muito comum também secundária à infecção do canal lacrimal ou a blefarite. Pode ser comum também em bacteremia, né, aquela bacteremia oculta, que é um agente comum ao pneumococo, o hemófilos, nas crianças entre 3 e 36 meses. E aí a característica clínica é também eritema, induração, edema na região periorbitária. Então tem edema palpebral, às vezes a criança não consegue abrir o olho, fica bem inchado, vermelho, dolorido, mas não tem alteração na movimentação ocular e nem alteração na acuidade visual. Pode ter sinais sistêmicos, como febre, leucocitose, e pode levar a bacteremia. Então, 2 fotinhos. Eu tirei da internet, então por isso que eu acabei não tampando o olhinho, então estava lá disponível, né? Então são ali a gente vê na primeira figura que é bem na pálpebra, né, superior, e na outra menininha é na pálpebra inferior, e ambas não conseguem abrir o olho, né? Mas se a gente conseguir fazer a abertura ocular, a gente pode pedir para movimentar o olho, e isso é uma forma da gente tentar fazer o diagnóstico diferencial clínico da periorbitária para a orbitária. A orbitária, por ter acometimento da órbita, não consegue mexer o olho, dói muito. O diagnóstico é por tomografia, né? Mas clinicamente a criança não consegue, o paciente não consegue mexer o olho e tem alteração da acuidade visual. Ele não está enxergando. Então, como eu estou falando, a celulite orbitária é a celulite pós-septal e envolve a órbita. É uma patologia grave que pode necessitar do especialista, né, do oftalmologista, que pode necessitar de drenagem, de algum tratamento cirúrgico. Geralmente é secundária à sinusite, principal causa, então acaba cometendo o assoalho do seio frontal, parede lateral do seio etimoidal e o teto do seio maxilar. Então, o principal agente são os estréptos, incluindo o pneumococo, Staphylo aureus também, o hemófilos, influenza tipo B, que também é um agente comum de sinusite, né? E raramente pode ter pseudomonas, o Streptococcus fecalis e Echinella corrodes, que são agentes secundários à mordedura. Então, seria uma celulite secundária a alguma mordida de face que tenha recebido, né, algum trauma. Então, como eu falei, ocorre como complicação de sinusite em 90% dos casos. Acomete crianças maiores, geralmente são os adolescentes, maiores de 12 anos, caracterizada por eritema, induração, edema, calor local. Aí o paciente tem proptose, vai ter a quemose, né, que vai ser o edema da conjuntiva bulbar, oftalmoplegia, diminuição da acuidade visual, febre, e o paciente às vezes fica toxêmico mesmo. O TC, então, é fundamental para a gente fazer esse diagnóstico. Ele vai avaliar a inflamação dos músculos oculares, presença de abscesso subperiosteal e até mesmo francoabscesso, às vezes sendo necessária a drenagem cirúrgica. Então, geralmente a lesão o olho tem um edema, mas você vê que às vezes você vê que é central, né? Aquelas outras figuras eu estava bem na pálpebra superior, bem na superior, essa não, tá? Você vê que está cometendo bem onde tem o globo ocular mesmo, né?
Então, tratamento da celulite da face, tanto a orbitária quanto a periorbitária. A orbitária, a gente não tem dúvida nenhuma que a indicação é tratamento hospitalar, né? Uma entidade grave, e a gente tem que fazer cobertura, então, para germes que são causadores de sinusite e o Staphylococcus aureus. Pode ser necessário fazer um clavulin venoso, um MAMP com Subactam, e até mesmo a cefalosporina de terceira geração, que às vezes, dependendo do grau de acometimento, a gente tem que cobrir também o sistema nervoso central, né? Né? É grave mesmo. Pode. Ela me deixa arrepiado aqui, porque eu via muito isso no Souza Aguiar, uma coisa terrível que chama-se tromboflebite do seio cavernoso, né? Que chega junto da celulite. Às vezes você fica com dificuldade de ter certeza se é uma celulite periorbitária, principalmente espinha. Nunca bote o dedinho na espinha, na ponta, na entrada do nariz. Terrível. Via isso lá em casa, meus filhos querendo espremer espinha. Não esprema espinha na entrada do nariz, porque aquele germe vai lá dentro do seio cavernoso e faz uma tromboflebite do seio cavernoso, um quadro gravíssimo, como oftalmoplegia, como ela descreveu, parecendo uma celulite, e geralmente a estáfilo tem que tomar oxacilina em altas doses e ficar de olho. Então, quando ela fala na celulite, eu já vou lá dentro do cérebro pensando na minha tromboflebite do seio cavernoso. Nunca, vou repetir, nunca esprema nariz, nunca esprema espinha pertinho do nariz para não entrar lá para dentro. Desculpe aí te interromper. E a gente já viu vários casos lá de adolescente que espremeu espinha e faz celulite de face, então, né? Então, a gente tomar cuidado entre a celulite de face, periorbitária, ou aquela que vai lá dentro do seio e faz um estrago legal. Sim. Então, a periorbitária, quando Desculpe te interromper. Nada, tranquilo. Então, a periorbitária, quando tem uma porta de entrada, uma picada de inseto, a gente então vai fazer uma cobertura pensando no Staphylococcus aureus, né? Às vezes a gente tem feito lá, como a gente tem tido muita lesão grave e a gente tem visto muito MRSA, a gente às vezes de cara começa vanco com vou falar um pouquinho mais para frente na pneumiosite, mas a gente às vezes faz cobertura já empírica, inicial, até coloquei, considerar a associação com vancomicina em pacientes com fatores de risco para colonização. Quando o paciente não tem porta de entrada, que aí seria secundária sinusite, aí a gente pode fazer uma amoxicilina com clavulanato para cobrir o pneumococo, o hemófilos, que são os agentes mais comuns da sinusite. A articulação, se estiver acometendo a articulação, às vezes acontece, é muito comum, celulite ao redor do joelho. Tem dor, o paciente não mexe, não dobra, não flete, e aí, tem artrite séptica associada? É difícil mesmo, inicialmente, né? Então, acho que o tratamento inicialmente hospitalar, começando com medicação venosa, aí você vai ver a evolução. O paciente que não tem artrite séptica, em 48 horas está dobrando o joelho, está ótimo, né? Aí a gente pode fazer imagem, né? Um ultrassom, uma TC para avaliar melhor. Outras, se não for fácil, não for articulação, se o paciente não tem nenhum sinal sistêmico, a gente pode fazer um tratamento com uma cefalosporina de primeira geração, ou um clavulin, ou até mesmo um Bactrim, né? Como eu já falei aqui. E se tiver sinais sistêmicos, vamos tratamento hospitalar com oxacilina, que é a droga de escolha, para os estáfilos sensíveis, e considerar a vanco se tiver algum fator de risco para colonização por um MRSA. A erisipela também pega a derme e a epiderme. Então, já é uma lesão mais superficial, né? A celulite é mais profunda, ela pega o tecido subcutâneo e pega a epiderme e derme. Principalmente em face e membros inferiores, mas pode acometer também vasos linfáticos e você tem uma linfangite associada. Principal agente Streptococcus, seguido do estáfilo, pneumococo e os gram-negativos, que seriam também comuns em neutropênicos. Então, comum nos extremos de idade, indivíduos imunocomprometidos, tem a quebra da barreira, então alguma abrasão, alguma picada, alguma infecção viral, mordedura, alguma coisa que faça com que entre o agente causador
da erisipela. Aí a lesão vai ficar uma faixa eritematosa que vai evoluindo rapidamente para uma área de edema, em duração, a pele fica brilhosa, com bordos definidos, essa é a diferença, né, para a celulite. Esses bordos ficam elevados, consegue demarcar bem a lesão. E algumas podem evoluir com uma infecção mais grave, com formação de bolhas, úlceras e até mesmo necrose. Os achados cutâneos podem vir acompanhados de sinais sistêmicos, como febre, calafrios e astenia. Aqui a gente tem duas fotos, né? Então você vê que a gente consegue ver que mais ou menos daqui para cá a gente tem a pele sã, né? E aqui a gente tem formação de bolhas, né? Ficou muito claro, muito boa, ficou clara a foto. Relação a tratamento da erisipela, menor de 2 anos e se tiver menor que 2 anos e imunocomprometido, o ideal é que a gente faça tratamento hospitalar. E outra faixa etária, a gente pode tentar fazer o tratamento ambulatorial. Aqui também, como o estrepto é um agente muito comum, também é uma tentativa de a penicilina benzatina, né? Não respondeu, aí a gente faria um beta-lactâmico oral, uma cefalosporina, para cobrir o estáfilo. No paciente hospitalar, também a penicilina acaba sendo uma droga de escolha, porque o estrepto é uma droga ótima para tratar. Ou então a oxacilina, que aí você também manteria a cobertura para o estáfilo. A gente tem usado muito penicilina. Quando a gente consegue ver que a erisipela que está ainda formando bolha, a gente tem tratado lá com penicilina cristalina com boa resposta. Ectima úlcera. Então, é uma infecção piogênica que é mais profunda, pode chegar até a gordura subcutânea e deixa cicatriz permanente, né? Então, começa geralmente com uma área vermelhinha, tipo uma pápula vermelha, inchada, que vai formar uma bolha, que vai se romper, formando uma ou várias úlceras, né? E pode ter uma cobertura de alguma secreção, de alguma crosta, que é aderente, também de cor mel. Os principais agentes são os estreptos, os estáfilos e a pseudomonas. A pseudomonas, ela tem uma característica de fazer o ectima gangrenoso. Na verdade, a lesão fica escura, fica preta. Isso é muito clássico do agente, quando o agente é pseudomonas. Então, são lesões escuras que vão agravando, pode evoluir para sepse. É muito comum em região genital e nas axilas. Então, só para mostrar a diferença entre um e outro. Na primeira foto, a gente tem o ectima clássico, provavelmente de etiologia por estáfilo ou estrepto, e na segunda a gente tem a pseudomonas. Lembrando que por pseudomonas, geralmente o paciente tem algum fator predisponente, né? A infecção por pseudomonas não é comum na população em geral. Então, geralmente são neutropênicos ou imunodeficientes, que fazem esse tipo de evolução. E aí, por isso ter essas condições clínicas, eles acabam evoluindo com sepse, acabam evoluindo de forma grave. O tratamento, se você tiver um ectima, você pode fazer uma cefalosporina de primeira geração para o tratamento ambulatorial. Caso seja uma lesão mais grave, internar, fazer a oxacilina, e aí também considerar a vancomicina, né, pensando que pode ser um MRSA. E se for um ectima gangrenoso, a gente tem que usar uma droga anti-pseudomonas. Recomendado é a gente fazer um tratamento hospitalar, porque muitas vezes pode ser necessário fazer o desbridamento daquela ferida, né, daquela necrose ali. Então, pode ser um cefepime, uma ceftazidima, que seria... O cefepime é uma boa opção, porque como a gente não sabe qual é a etiologia, você vai manter uma cobertura para o estáfilo e para pseudomonas, né? Infecção por mordeduras de animais e humanos. Muito comum em pediatria, né? Sempre chega uma criança que recebeu uma mordida por cachorro. Cachorro e gato são os mais comuns, sendo o cachorro que predomina. 80% a 90%. E 2% a 20% desenvolve infecção secundária.
Na verdade, a gente até faz um tratamento profilático. Não, a gente acaba fazendo até um tratamento meio que profilático mesmo quando tem a mordedura, porque como a gente já sabe que é uma ferida infectada, né, porque a boca, tanto do animal quanto do homem, tem bactérias. Então, na hora que tem a mordida, já inocula o agente etiológico. Então, a gente sabe que vai ser uma infecção, é uma ferida infectada, então a gente recomenda mesmo o tratamento. Tá? Então, a relação à etiologia vai depender então da flora do animal ou do homem. Então, no animal, estáfilo, estrepto e a Pasteurella multocida é bastante comum como agente de cachorro, gato. No homem, além do estáfilo, estrepto, a gente vai ter os anaeróbios de boca e a gente tem a Echinella corrodans também. Geralmente as mordeduras por humanos são acidentais, ou então acidentais porque crianças às vezes em creche mordem uma outra, isso é comum. E às vezes pode ser por agressão, né? Às vezes a pessoa é agredida, e isso na pediatria tem que chamar a nossa atenção, porque às vezes pode ser maus tratos, né? Então, já falei da etiologia. Então, a incidência em criança... Então, a incidência em crianças é maior, geralmente é área exposta, então cabeça, pescoço, face, e a infecção ela se estabelece rapidamente, chega cerca de 8 a 12 horas depois, a gente já vê a infecção começando. Então, pode ser não purulenta, ela pode ser purulenta e pode ter formação mesmo de abscesso. Então, por isso que é recomendado a gente fazer o tratamento. O paciente chegou com mordida, ele vai ganhar a vacina de tétano, de raiva e vai ganhar o clavulin. Né? Eu coloquei aquela etiologia ali porque a gente tem que cobrir anaeróbio e o gram-negativo. A Echinella corrodans é um gram-negativo. Então, por isso que a droga de escolha em mordida é a amoxicilina com clavulanato. Então, aqui são lesões de crianças e, às vezes... as lesões são tão graves, porque também tem a recomendação da gente, como a gente sabe que é uma ferida infectada, de tentar não suturar, deixar cicatrizar, porque a gente sabe que vai infectar. Mas, às vezes, as lesões são tão graves que as suturas são necessárias. Né? E aí, essas que são necessárias, a gente sabe que vai fazer abscesso, vai acabar tendo uma evolução ruim. Né? Então, é bem comum, assim, a gente acaba internando lá bastante crianças que acabam precisando fazer drenagem cirúrgica, soltar o ponto, e acabam ficando com umas feridas mais graves. E mão, aqui eu coloquei essa figura, que é comum em gato. Gato acaba mordendo mais a mão, não é tão comum face e perna, que é mais comum de cachorro, né? Então, mordeduras, como eu falei, lesão superficial, então a gente vai tratar por via oral, vai fazer lavagem salina, debridar a ferida, ver a parte de vacina, cicatrização por segunda intenção. Agora, lesões graves, a gente pode precisar realmente ter que fazer antibiótico venoso, e aí o tratamento ser hospitalar. E aí a gente pode fazer, como a gente tem que cobrir os gram-negativos e os anaeróbios, pode ser AMP com Subactam, o Tazocin, pode ser também o amoxicilina com clavulanato, né? E o ceftriaxone também. A ferida infectada. Então, na verdade, são feridas, né? São lesões que acontecem por trauma ou até mesmo por cirurgia e se infectam. Então, a manifestação clínica vai ser vermelhidão, inchaço e formação de pus no local. Os principais agentes são o Staphylo aureus e o coagulase negativo, né? A gente não pode deixar de incluir o coagulase negativo, porque ele é uma flora residente, mas no sítio cirúrgico, se a gente acaba não fazendo uma profilaxia cirúrgica adequada, ele acaba sendo um agente importante. Então, assim, é muito comum após procedimentos cirúrgicos, que aí a gente vai chamar de infecção de sítio cirúrgico, e às vezes é lesão, caiu, andou de bicicleta, e aí aquilo fica sendo uma ferida que acaba sendo infectada. Não coloquei aqui, eu lembrei, acabei não colocando,
Às vezes a gente vê é muito comum infecção de pé, né? Ferida em pé, e aí aquilo infectar. Um agente que a gente tem que ter sempre em mente também é a Pseudomonas em quem fere o pé com um sapato fechado. Porque a Pseudomonas ela é um germe que adora a umidade. Então ela acaba colonizando o sapato. E aí, se a lesão, a ferida, o paciente estava calçado, a gente tem que pensar na Pseudomonas como agente etiológico. Tá? E aí, se for fazer uma cobertura antimicrobiana, teria que cobrir para Pseudomonas. Então, às vezes, machuquei o pé com prego. Estava descalço ou estava calçado? Estava de sapato. Se tivesse sapato, a gente tem que pensar na Pseudomonas. Então, isso é uma ferida cirúrgica, infectada, você vê que está vermelha, tem os pontinhos ali soltando, saindo secreção. Em relação ao tratamento, não vou explorar isso tudo não, só mostrei, porque na verdade faz muita diferença, geralmente a abordagem, né? Geralmente tem que drenar aquela lesão, né? Tem que soltar os pontos, tem que fazer com que saia aquela coleção. Às vezes tem que ver, às vezes pode ser um seroma, mas às vezes o seroma vai infectar, vai evoluir com pus. Então é sempre importante a gente fazer uma antibiótico terapia, que às vezes pode ser oral, associada a uma drenagem daquela coleção. Tá? A fascite necrotizante já é uma infecção bacteriana super grave, muito destrutiva. Geralmente a porta de entrada é a pele e ela vai cometendo, pegando as camadas mais profundas, o tecido celular subcutâneo, chegando até a fáscia muscular. Tem alto índice de morbimortalidade. Principal agente, estrepto, estáfilo, o Clostridium, também perfringens, né? Outros anaeróbios, e a Pseudomonas no paciente neutropênico. Então, geralmente, ela se inicia com uma área eritematosa, dolorosa, localizada e que vai evoluindo em horas, associada a um edema do tecido importante. Vai ocorrendo cianose, na verdade, vai acontecendo uma necrose, né? Ela vai fazendo uma necrose de toda a área que está sendo acometida. Então, vai começando a fazer uma cianose local, formação de bolhas, de conteúdo amarelado ou avermelhado escuro. A área que circunda vai ficando uma borda vermelha, recoberta de tecido necrótico. A pele fica anestesiada, né? Então perde a sensibilidade por conta da destruição do tecido subcutâneo, da trombose de vasos e causando a necrose também das fibras nervosas. A pele inicial é como se a lesão, ela vai, na verdade, a necrose vai vindo, vai de dentro para fora, né? Então, a pele, inicialmente, ela vai ficando, ela é poupada, mas, no fim, ela acaba sendo acometida e fica necrótica, fica com aquela lesão enegrecida. Comumente, o edema, ele é o principal sintoma, o primeiro sintoma. Então, o paciente tem um edema da área que está acometida e vai evoluindo com essas lesões. A dor é muito intensa. Então, no estágio 1, dor, eritema, edema e calor local, associado à febre. A fase 2, o paciente tem formação de bolhas, e a parte 3 já é a necrose tecidual, com anestesia da pele, crepitação tecidual e a formação das bolhas hemorrágicas. Então, assim, tem uma sequência aqui de fotos para... Essa é o início. Então, você vê que só tem um edema, está vermelho, a região acometida. Aí evoluindo para as bolhas, mais enegrecida. Até evoluir para esse aspecto aqui da fascite necrotizante mesmo, em que você vê que está tudo necrosado. Aí você vê até a diferença na pele sã, com a parte toda que está ali evoluindo com necrose. Então, o tratamento tem que ser precoce, para você desbridar aquela área toda, desbridamento cirúrgico, fazer antibiótico terapia de amplo espectro e tentar medidas gerais de suporte, que geralmente o paciente fica instável, fica séptico, então pode ser que ele precise até de terapia intensiva. Como o estrepto
e os anaeróbios, né, até incluindo os bacteroides, são os principais agentes, então a penicilina é uma boa droga. Mas a gente também não poderia deixar de cobrir o estáfilo, né, que também é um agente importante. Então tem se relatado bastante a associação de penicilina com clinda, que a clinda, além de ter uma ação estafilocócica, anti-estafilocócica, ela também teria uma ação em cima das toxinas, porque esse tipo de lesão está muito mais relacionada à ação das toxinas produzidas pelas bactérias do que pela ação da bactéria em si. Então, essa associação com clinda seria uma opção, porque a clinda é uma droga bacteriostática, mas ela tem ação em cima das toxinas, né? Então, seria um sinergismo, penicilina com clindamicina, mas se a gente for considerar também gram-negativos como agentes etiológicos, então talvez a gente possa fazer clindamicina com um aminoglicosídeo, ou então fazer um aminoglicosídeo com um metronidazol, tá, para cobrir os anaeróbios. Tá. E às vezes também, se for um paciente que precisar cobrir por MRSA, tem que fazer vanco também, né? A piomiosite é uma infecção que acomete o músculo, né, na área afetada. Geralmente também é muito comum ser secundária a alguma infecção contígua ou um trauma, alguma lesão que fez a porta de entrada. E pode ter disseminação hematogênica. É muito comum, até o pessoal chama de piomiosite tropical, né, porque é muito comum em países quentes, então o nome clínico é piomiosite tropical. Geralmente é um grupo muscular que é acometido, você não vê um acometimento de vários grupos musculares, né? Músculos da extremidade, então muito comum em membro inferior, então o quadríceps e o glúteo são os mais afetados. Principais agentes Staphylo aureus, e aí o MRSA tem sido um agente muito importante, Streptococcus, grupo A, B, C, e o pneumococo também, e o Streptococcus agalacti em paciente diabético, tem sido descrito em pacientes diabéticos. Então, como eu falei, é mais comum em países de clima tropical. A patogenia envolve bacteremia e a injúria muscular, então por isso que é muito comum ser secundária a um trauma. E várias condições vão favorecer, né? Como a deficiência nutricional, infecção viral prévia, que aí mexe com a imunidade, uso de drogas injetáveis, paciente que tem dermatite atópica por conta das colonizações e outras infecções de pele, né? Varicela, qualquer infecção que vai comprometer com a integridade da pele. E por conta disso a piodermite está associada à miosite em 55% até 70% dos casos, né? Então, geralmente tem infecção da pele que evolui para piomiosite. Na primeira fase, que é considerada subaguda, geralmente ocorre nas primeiras 2 a 3 semanas, tem invasão do músculo, produzindo uma miosite, mas não tem formação de abscesso, né? Então você tem uma infecção do músculo como um todo. Então o paciente tem edema, uma dor discreta, pode ter febre. E aí o diagnóstico nessa fase é um pouco, não fica muito claro, né? Você pode se confundir com trombose, com hematoma, uma própria contusão muscular, né? Como o paciente até tem história de trauma, às vezes você vai achar que é só uma contusão, ou até mesmo uma osteomielite. E aí ele evolui para a fase supurativa, sim, com formação de abscesso. Então, ocorre entre 10 a 21 dias, aí a febre fica mais acentuada, com uma dor acentuada, rubor local, pode ter adenite, e aí os exames de imagem vão mostrar que existe um abscesso. E a terceira fase seriam as complicações musculares e transmusculares, que o paciente até pode evoluir com choque séptico. Então, na primeira foto, você vê um edema edemaciado, levemente vermelho. Então, realmente, assim, estava jogando futebol e me machuquei. Acho que vai pensar inicialmente que pode até ser uma contusão. Mas aí o exame de imagem vai mostrar, né? Na figura A, você vê que tem um edema importante, né, da musculatura, e aí na B já está evoluindo com a formação de um abscesso. Você vê que essa região toda aqui já está fazendo uma coleção ali. Então, a drenagem é mandatória.
Então, um paciente que é imunocomprometido, tratamento hospitalar, né, uma infecção grave. Se o paciente é imunocomprometido, a gente tem que cobrir, então, também pseudomonas, gram-negativo. Então, às vezes, vai fazer vanco associado a um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, ou até mesmo um carbapenêmico, ou uma cefalosporina de 4ª geração. E o paciente não sendo imunocomprometido, o estáfilo, então, seria o principal agente, e aí seria a oxa, e aí considerar o uso da vancomicina ou clinda para poder cobrir o MRSA. O ideal, empiricamente, não fazer clinda sem a gente ter o teste de sensibilidade, porque pode ter uma resistência à clindamicina. Então, se for fazer empírico, é melhor fazer oxa e vanco, e aí depois reavaliar, dependendo com o teste de sensibilidade do agente que foi identificado. Vocês perceberam que eu não mencionei cipro em nenhum momento, né? Todo mundo adora um cipro para tratar a pele, né? Então, eu também. Assim, acaba que as drogas que cobrem melhor estáfilo, cobrem melhor estrepto, são drogas com posologias ruins, né? As cefalosporinas de 1ª geração, de 6 em 6, até tem cefalosporina de 2ª, né? A cefadroxila, que é de 12 em 12, mas não é uma realidade, né? Não tem no posto, então não é a nossa realidade. Tem cefuroxima, mas é caro, porque seria de 12 em 12 também. Acaba que a nossa realidade são drogas de posologia ruim, e esse cipro é ótimo, né? De 12 em 12. Então, acaba sendo uma droga fácil de administrar. Mas ela não tem ação contra Streptococcus. Tem resistência, o estáfilo tem resistência, né? Então, o ideal é a gente evitar essa droga, tentar usar quando a gente está achando que tem uma superinfecção, quando a pseudomonas é um agente possível, aí sim, pode ser uma droga oral para usar, e tentar reservar para osso, né? Porque é uma droga boa realmente que tem penetração no tecido ósseo. Então, acaba que a gente usa para osteomielite crônica, que acaba tendo complementar o tratamento de forma ambulatorial. Mas é uma droga que não deve ser utilizada empiricamente. Saindo da parte bacteriana, então eu trouxe três patologias de pele que são muito comuns em criança. Não só em criança, adulto também, né? Então, a escabiose, não sei se a gente está tendo um surto, o que está acontecendo, que está tendo um aumento, assim... Mas não foi com a pandemia, não. Antes da pandemia já estava tendo, a gente já estava vendo escabiose infectada. Até teve um bebezinho que ele fez artrite séptica de cotovelo, por conta de escabiose. Chegou séptico lá. A porta de entrada dele era uma escabiose. Bebê de 1 mês, né? Não tem defesa, né? Não tem imunidade. Então, abriu a porta, a bactéria... E era um MRSA. Ainda era uma bactéria, né? Então, é uma parasitose humana causada por um ácaro, né? Então, a contaminação é de homem para homem. Isso a gente ainda vê tudo. Tem cachorro, né? A sarna do cachorro não passa para o homem, nem o homem passa a sarna dele para o cachorro. Então, na verdade, a contaminação mesmo de pessoa a pessoa e objetos, roupa contaminadas. Então, a manifestação clínica é por conta da ação direta do ácaro, que ele fica na pele, ele tem um ciclo, né, que dura até 30 dias, ele vai fazendo túneis, e aí essa formação desses túneis e a hipersensibilidade que o paciente desenvolve por conta disso é que faz o prurido, que faz as manifestações. Então, o principal sintoma é coceira, principalmente à noite. E na pele a gente vê são os túneis, né, com pequenas vesículas, né, são aquelas pápulas que tem vesícula que a gente encontra. O diagnóstico é clínico. Até antes de falar do tratamento, só mostrar aqui.
Então, aquela lesão clássica que, né, muito comum em área quente, né, então barriga, axila, às vezes mulher embaixo da mama, e é isso que a gente vê. Às vezes o bebezinho pequenininho está acometido porque a mãe tem a mama dela, principalmente aqui embaixo, muito acometida. E em lactente, o bebê faz uma lesão nodular, é uma lesão grande mesmo, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Parece que faz a vesícula e faz umas lesões nodulares, principalmente em mão e pé, né? E aqui é um bebezinho, tá vendo, ó, bastante acometido. E aí o bebê não sabe que está coçando, não sabe manifestar, ele tem uma irritabilidade associada importante, né? Então, o tratamento é tópico, né? Principalmente usar na pele toda, né? Só não pode na mucosa. Então, a droga de escolha é tópica. A permetrina é a droga de escolha, a melhor droga para escabiose. É claro que a droga que o tipo de tratamento que você vai fazer vai depender da condição do paciente, do que ele vai ter disponível, né? E a permetrina, o FDA, ele libera para cima de 2 meses. E assim, a gente está tratando o bebê acima de 2 meses com permetrina 5%. A gente está usando a pasta d'água com enxofre só nos menores. A gente não... Até porque a pasta d'água é meio que um paliativo, né? A gente não consegue erradicar por completo as lesões. Então, a gente acaba usando os bebês menores de 2 meses e acima de 2 meses a gente usa a permetrina mesmo. A ivermectina só está liberada para cima de 15 quilos, então, para a gente só daria para a gente usar em pré-escolar, né? A gente não usa muito, a gente acaba tratando as mães, a gente acaba usando a ivermectina mesmo, tratamento oral, a gente associa a permetrina para elas também. Às vezes a gente, no bebezinho muito pequenininho, a gente acaba não fazendo ivermectina para a mãe porque ela é classe B, na parte de droga para amamentação. Então, às vezes mas quando a gente vê que está com infestação muito grande, a gente acaba bancando e fazendo a ivermectina para a mãe também. Tenta tratar todos os familiares, né? Então, porque a gente tem que incluir as medidas não farmacológicas. Realmente, o tratamento da escabiose é muito difícil, porque não é só o remédio, não é só o tratamento tópico, tem a questão de tratar todo mundo que convive, aquelas medidas de tentar matar o ácaro que está no ambiente, então lavar a roupa com água quente, nem sempre é viável, então passar com ferro, trocar roupa, manter hábitos de higiene, mas são medidas que são importantes para tentar erradicar a escabiose. Mas a gente tem visto bastante, e chegando com infecção secundária, né, com a pele, além das lesões da escabiose, com eczema mesmo de infecção. E muitas vezes a gente tem que tratar a infecção, melhorar a pele da parte infecciosa para aí sim passar a permetrina. A gente não consegue tratar a escabiose em si enquanto não melhora o aspecto da infecção. Dermatite de fralda também acaba sendo, às vezes, até uma porta de entrada também para infecções cutâneas, né? Então, é uma dermatite de contato, na verdade, por alguma coisa irritativa, né? Que é a fezes e a urina da criança em contato que ficam retidas, né? Com as fraldas, com os plásticos. Geralmente, é uma vermelhidão da pele que vai associando uma descamação, formando pápulas, né? Aspecto brilhante, eventualmente com pontinhos elevados, pápulas geralmente ficam restritas às regiões cobertas pela fralda, mas às vezes a lesão vai ficando não tratada, né? Ela pode se espalhar, né? Pode ir além da área de fralda. E se ela se contaminar com a cândida, né? Fizer uma monilise secundária, você pode ter até lesões satélites, né? A cândida pode fazer aquelas lesões satélites em outros lugares, né, do organismo. E aí pode evoluir para a cor violácea e a pele vai ficar macerada. Então, o tratamento é a higiene da área da fralda e o tratamento tópico.
O ideal seria a gente evitar corticoide, né? Como a pele até tá machucada, friável, a gente acaba se usar corticoide, até porque melhora muito a pele, né? E aí a mãe aprende. Para não evitar, para não ter absorção. Mas a gente, em situações, não tem como, a gente acaba associando mesmo o corticoide para tentar diminuir aquela inflamação. O ideal é a gente tentar fazer um curso curto, né? Tentar usar também algum corticoide de baixa potência, uma hidrocortisona, não tentar usar nada muito com potência alta. Sei lá, um curso de 3 dias com corticoide e manter depois com alguma pomada aí que proteja, né? Então, são 2 lesões, você vê ali uma dermatite importante, né? Fazendo desenho mesmo da fralda, né? E aqui também, né? Você vê que também faz essa lesão. E aí, quando tem infecção por cândida, a gente vê que o aspecto fica como se estivesse descamando, né? E aí a gente teria que fazer uma associação com antifúngico, nistatina, uma opção, para poder fazer o tratamento da cândida. E a dermatofitose também, que é muito comum em criança, que são as infecções fúngicas, né? Os dermatófitos que se alimentam da queratina, então eles vão se localizar na pele, unhas e pelos. A transmissão também é direta, de homem para homem, de animal para homem e até mesmo da própria terra para o homem, né? Pode ocorrer também de forma indireta, através de materiais contaminados. É muito comum paciente em países de clima quente, úmido, como o nosso, né? Então, é bastante comum a gente encontrar. E às vezes até a própria dermatofitose é a porta de entrada para uma infecção bacteriana secundária, né? Então, os quadros clínicos geralmente são individualizados e são de acordo com a área que acomete o corpo. Então, a córporis é quando a gente tem no corpo, a pedis acometendo os pés, a onicomicose acometendo a unha, que é super difícil de tratar. Tinea capitis no couro cabeludo, na virilha cruris, e também a gente pode encontrar nas regiões, nas dobras dos pés, nas regiões intertriginosas, né, chamada de pé de atleta. Então, são lesões geralmente sem pelo, né, o fungo ele quebra o pelo. Então, são lesões avermelhadas, descamativas, rendilhadas, e elas geralmente são desenhadas, elas são bem delimitadas. E no couro cabeludo, a gente tem uma área de alopécia. Então, aqui são aquela lesão, né, que eu mostrei, ela é bem delimitada, a borda ela é elevada, né, eritematosa elevada. No couro cabeludo, então, a gente tem uma área de alopécia, e quando vem associada à infecção secundária, você vê que aquele aspecto parece uma secreção amarelada, cor mel, que é o Cerium. Então, além do fungo, a gente tem infecção bacteriana associada. Aqui é o do pé de atleta e a onicomicose. O ideal é que o tratamento seja instituído mais precoce para evitar a disseminação, a extensão e até o acometimento de outras pessoas de convívio próximo. Tratamento tópico, quando a gente tem quadro cutâneos localizados, a gente consegue fazer um tratamento localizado, tópico, com medicamentos tópicos, mas às vezes pode precisar fazer o antifúngico ou sistêmico, né? Quando a gente já tem uma infecção mais ampla, várias lesões, a onicomicose e também couro cabeludo. E aí o tempo desse tratamento vai variar com a área acometida. Geralmente no corpo a gente trata por 15 a 30 dias, couro cabeludo 90 dias e unha depende. A unha da mão, a unha é o tempo do crescimento da unha. Então, a unha da mão é 6 meses, unha do pé é 1 ano. Isso que é ruim, né? Que acaba que as drogas que a gente tem são geralmente antifúngico, é muito hepatotóxico, né? Então a gente tem que fazer acompanhamento regular, ficar dosando transaminases. Não é qualquer antifúngico, então
no momento, que a gente tem no mercado é a terbinafina, que também não é uma droga barata, né? A gente tinha a grisofulvina, que era uma opção ótima, barata, mas saiu do mercado. Então, nos resta a terbinafina. E em algumas situações a gente pode usar também o itraconazol. Também uma droga também que não é fácil de conseguir, né? As onicomicoses, geralmente você pode fazer um tratamento, como é um tratamento longo, às vezes você pode fazer uma dose semanal de um sistêmico e tentar fazer o tópico, né? Aqueles esmaltes que existem com antifúngico, tem uma boa resposta. E o do couro cabeludo, se a gente tiver o Kerium, a gente pode precisar fazer também uma droga, né? Uma cefalexina, alguma droga para tratar a infecção bacteriana que esteja associada. É isso. Está à disposição aí para dúvidas. Ok, agradecer novamente a doutora Juliene. Vou dar um descanso para ela, porque ela já está ficando muito assídua aqui, né? Mas eu venho com prazer. E aí eu gosto muito que ela venha, a gente aprende. Eu dar um tempinho para ela, daqui a pouco a gente traz ela de novo aqui. Obrigado a todo mundo, grande abraço para todos.